E aí, curioso, já sonhou em viver uma aventura em Nova York como nos filmes? Bom, é melhor pensar duas vezes porque esse sonho pode facilmente virar um pesadelo. Arranha-céus imponentes, letreiros brilhantes, uma cidade que nunca dorme. Parece incrível, né? Essa é a Nova York dos filmes, dos cartões postais e dos sonhos. Onde o Empire State e a Estátua da Liberdade se erguem como ícones eternos. O cenário perfeito para heróis como o Homem-Aranha e vilões como o Duende Verde. Mas essa é só uma parte da história. Existe outra Nova York. Uma que raramente aparece nas comédias românticas ou nos filmes de Woody Allen. Uma cidade de contrastes extremos, onde o glamour e a decadência estão separados por uma linha tão fina quanto a teia de um certo aracnídeo famoso. Bem-vindo à verdadeira Big Apple, onde a ostentação da Quinta Avenida não esconde as sombras que se espalham quando o sol se põe. Hoje vamos explorar 5 aspectos de Nova York que poucos conhecem. A metrópole onde o preço da grandeza é pago todos os dias por aqueles que vivem à margem do sonho americano. O exército subterrâneo. Eles estavam aqui antes dos arranha-céus, dos táxis amarelos e das luzes da Broadway. Os ratos são os verdadeiros habitantes ancestrais de Nova York. Sobreviveram ao crescimento desenfreado da cidade e transformaram becos e subterrâneos em seu império invisível. São 3 milhões, quase metade da população humana da cidade. Uma metrópole paralela escondida à vista de todos. No metrô, nas margens do Central Park, entre pilhas de lixo nas calçadas, eles estão em toda parte. Fortes, bem alimentados pelos restos do consumismo frenético nova-iorquino. E acredite, uma rata pode dar à luz na segunda-feira e engravidar de novo na terça. Seus filhotes já nascem prontos para perfurar sacos de lixo e conquistar a cidade. A administração municipal declarou guerra. Nova York criou até um cargo específico para combatê-los. A Czarina dos Ratos, Kathleen Conrad, diretora de mitigação de roedores. Mas será que isso basta? As táticas vão de venenos tradicionais a métodos extremos, como o uso de monóxido de carbono para sufocar colônias inteiras. Mas para cada rato eliminado, dezenas nascem. Em uma cidade que gera 12 mil toneladas de lixo por dia, a mesa está sempre posta para esses roedores subterrâneos. As ruas como lar. Entre os arranha-céus reluzentes de Nova York, entre lojas de grife e restaurantes caríssimos, há uma realidade que muitos preferem ignorar. Quase 80 mil pessoas vivem nas ruas da cidade. Parques, estações de metrô e becos viraram lares improvisados. O número só cresce e o contraste é chocante. Na porta do Plaza Hotel, onde uma suíte pode custar mais de $20 mil por noite, um homem enrolado em cobertores tenta se proteger do frio. Enquanto isso, o aluguel médio de um apartamento de 2 quartos ultrapassa $5 mil, tornando o salário mínimo de $15 por hora praticamente inútil para quem busca moradia. E não, os sem-teto não são apenas pessoas que escolheram esse caminho ou que enfrentam problemas com drogas. Muitas são famílias inteiras, trabalhadores formais e até veteranos de guerra. Simplesmente não conseguem acompanhar a disparada dos aluguéis. E o sistema de abrigos da cidade, superlotado e muitas vezes perigoso. Tão problemático que muitos preferem arriscar-se nas ruas. Bairros antes acessíveis agora são território exclusivo de milionários. O Brooklyn, que já foi refúgio de artistas e classe média, se tornou inalcançável. Harlem, berço da cultura afro-americana, luta para manter sua identidade diante do avanço dos empreendimentos de luxo. Nova York é a cidade dos sonhos para alguns e da sobrevivência para tantos outros. O paraíso do lixo. São 19 horas em Manhattan. Enquanto os restaurantes lotam, montanhas de sacos de lixo começam a surgir nas calçadas. Nova York é a única grande metrópole americana que ainda não usa contêineres para coleta de lixo. Enquanto outras cidades adotaram sistemas modernos, Manhattan ainda empilha sacos nas ruas e espera pelos caminhões. Sabe qual o verdadeiro desafio? Lidar com 14 milhões de toneladas de lixo por ano.
Especialistas explicam que a infraestrutura vertical da cidade, projetada antes da era dos automóveis, simplesmente não tem espaço para grandes contêineres. Recentemente, novas regras tentaram conter o caos. Lixeiras com tampas rígidas, multas para quem despejar sacos soltos e horários restritos para descarte. Mas a montanha de lixo continua crescendo, alimentando a percepção de que a cidade está em declínio. O mito desfeito. Bonequinha de luxo, uma linda mulher. Esqueceram de mim 2. Meninas malvadas. A lista de filmes que ajudaram a construir o mito de Nova York é enorme. Hollywood vendeu uma cidade de possibilidades infinitas, onde pessoas comuns vivem em apartamentos espaçosos, as ruas são limpas e seguras, e encontros românticos acontecem no topo do Empire State Building. A realidade? Um apartamento de um quarto pode custar mais de $3.000 por mês. Os encontros românticos competem com o barulho incessante e o cheiro de lixo. E aquelas personagens que trabalham como freelancers ou assistentes de moda? Na vida real, precisariam de 3 empregos para sobreviver. O que os filmes não mostram é que o nova-iorquino médio gasta 65% do salário só para ter um teto. Famílias dividindo apartamentos minúsculos, uma classe média esmagada entre salários estagnados e custos crescentes. A glamorização de Nova York criou uma fantasia urbana que atrai sonhadores, mas muitos partem desencantados alguns anos depois. Êxodo e o futuro. Desde o início do século, quase 2 milhões de americanos deixaram Nova York. Um êxodo que só acelerou depois da pandemia. A grande pergunta é: vale a pena pagar preços absurdos e enfrentar tantos problemas urbanos só para dizer, eu moro em Nova York? Economistas alertam, sem classe média, artistas e profissionais essenciais, a cidade pode virar uma cidade-museu. Um destino para turistas e ultra-ricos, mas insustentável a longo prazo. Nova York já sobreviveu a crises antes, mas agora enfrenta um desafio ainda maior. Se redefinir em um mundo que já não depende mais de megacidades como antes. Com moradores de rua, lixo acumulado e um exército de ratos, a cidade precisa de um novo caminho. E a questão crucial é, qual será o futuro? Uma Nova York mais inclusiva e habitável ou uma versão ainda mais extrema, onde só bilionários podem sobreviver? O tempo dirá se a cidade conseguirá equilibrar o mito e a realidade. As vozes da cidade. Para entender Nova York é preciso ouvir suas vozes, das sombras aos holofotes. Artistas contam como bairros criativos, como o Soho, foram engolidos pelo luxo, expulsando quem ajudou a dar vida a eles. A arte está sufocando sob o peso do dinheiro. Sem teto relatam como a fronteira entre ter um lar e viver na rua pode ser mais frágil do que se imagina. Ex-profissionais que perderam tudo por problemas de saúde e se tornaram invisíveis. Enquanto isso, corretores admitem, apartamentos milionários ficam vazios, comprados por investidores estrangeiros. Propriedades tratadas como números, enquanto pessoas dormem nas calçadas. E os trabalhadores do lixo, essenciais, mas ignorados, coletam 10.500 toneladas de resíduos por dia. Se parassem, Nova York entraria em colapso. Essas histórias compõem o coração pulsante da cidade, uma sinfonia caótica de vidas que raramente se cruzam. A grande ironia de Nova York, para alguns ela é um sonho, para outros, um pesadelo diário. E aí, curioso, já conhecia essa Nova York que apresentamos? Conta pra gente nos comentários o que mais te espantou nesse vídeo. E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar com a gente nessa jornada de descobertas incríveis. E nos vemos no próximo vídeo.